Noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas especialmente porque a maioria é de mulheres. E eu quero começar esse encontro de hoje, onde a gente vai falar de vitalidade, agradecendo a dica de uma amiga muito querida desse final de semana. Ela falava comigo que, Tânia, é tão bom compartilhar, você falar dessas coisas de vitalidade, porque nem todo mundo tem oportunidade de estar no consultório e você fala de um jeito que a gente compreende as coisas. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é: escrevam-me quando não tiverem entendendo, e é de fato um prazer falar dessa forma tão compreensível. Oi, Eunice, que bom, seja bem-vinda. E aí, a gente começa hoje nessa nossa conversa sobre vitalidade falando uma frase do Einstein. E ele falava assim: tudo é energia, e isso é o que há. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, é a realidade que você vai ter. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, isso é física. Essa é a frase do Einstein. Olha, quando vocês ouvem isso, fica fácil entender por que as pessoas trabalham com, por exemplo, imagens que curam, que falam para você ter uma visão extraordinária de futuro e mergulhar naquela energia ou naquela foto, ou naquele print do que você quer viver. E no meu caso específico, que trabalho com medicinas energéticas, né, especialmente homeopatia, mais recentemente antroposofia e há muitos anos terapia floral, que é o que eu fico compartilhando mais aqui, a energia vital é fundamental para o nosso equilíbrio e ela precisa ser cuidada. E a vitalidade está intimamente relacionada a ela. Então, quando eu cuido da minha energia, no sentido de manter essa vitalidade do meu corpo, eu tendo a ser mais saudável. No meu caso específico, a gente trabalha com esse corpo físico, eu sou médica, a maioria de vocês já sabe disso, então a gente fala que o desequilíbrio da energia se dá a conhecer pelo aparecimento de sinais e sintomas. Então a doença nada mais é do que um desequilíbrio da energia vital, primariamente, que se expressa no corpo pelos diversos sintomas. Mas hoje eu não vou falar de sintoma aqui, eu já falei disso muitas vezes. Eu vou falar de hábitos. Hábitos que comprometem essa vitalidade. Hábitos que podem dificultar que a gente tenha uma expressão plena do que a gente veio fazer aqui. Por quê? Porque nosso corpo físico é nosso templo sagrado e é a partir dele que a gente executa as coisas nesse plano terreno aqui. E o primeiro hábito que eu gostaria de chamar a atenção está relacionado aos nossos pensamentos. Vocês já ouviram falar dessas pessoas que pensam tanto ou pensam tão rápido que elas têm diálogos internos, por exemplo? Ou daquelas pessoas que são tão negativas, o pensamento é tão negativo que acaba atraindo situações negativas para elas? Ou os mais antiguinhos, como eu, que tinha um desenho animado no passado, que tinha uma pessoa que chamava Raj Haha, que para ele a vida é ó vida, ó céus, ó azar. O que ele atraía? Só situações de desencontros, de coisas que davam errado, e mais recentemente é o que a gente chama de lei de Murphy. Isso está tudo relacionado a esse desencadear de pensamentos negativos. Ao contrário, se eu penso positivamente, se eu tenho uma ideia positiva da vida, se eu sou mais alto astral, como a gente chama, uma pessoa que estimula o outro a pensar positivamente e a criar coisas, eu tendo que a vida role mais fácil para mim. Então, o primeiro hábito que a gente precisa se dar conta é de como é o nosso pensar.
porque esse pensar é criativo e a partir dele uma série de energias se desenrolam, até emocionais, que é o que a gente veio falando aí dos desequilíbrios das emoções. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção são dos ambientes. Lembra que a gente está falando aqui de hábito que pode me equilibrar ou me desequilibrar, aumentar minha vitalidade ou diminuí-la? A segunda coisa que eu queria chamar a atenção é para os ambientes que a gente anda. Os ambientes fazem toda a diferença nisso. É comum para algumas pessoas mais do que para as outras chegarem no lugar, falarem assim, nossa, que ambiente pesado. E às vezes o ambiente é pesado mesmo, porque tem muita briga, tem muita discussão, tem muita gente que fala alto demais, por exemplo. Então tem coisas no ambiente, e eu estou falando agora do ambiente físico, sem falar no ambiente pesado em função do que acontece nele. Os ambientes que a gente chama de tóxicos, eles são extremamente desvitalizadores. A terceira coisa que eu queria chamar a atenção são as companhias. Veja, pensamentos, lugares que eu ando e companhias. Companhias é onde que eu ando? Com quem eu ando? Eu ando com pessoas que me estimulam ou eu ando com pessoas que me puxam para baixo? Eu ando com pessoas que falam coisas que me aproximam da onde eu quero chegar ou para o lugar que eu quero ir? Ou eu ando com pessoas que só jogam conversa fora? Eu fico brincando que são nossos colegas de bar, que você fica ali jogando conversa fora e não chega em lugar nenhum e nem te aproxima do que você quer. Que lugar você está? Onde você está andando? O que você está fazendo? Porque isso faz muita diferença em relação a onde você quer chegar. Se é que você quer chegar a algum lugar. Então eu já falei do pensamento, que é uma coisa sua com você, dos lugares e das companhias. Tem uma outra coisa que vale a pena chamar a atenção, que é a fala. Qual é a fala que você usa? Que tipo de argumento é o teu? Qual é, na linguagem mais moderna, qual é a sua narrativa? Você é uma pessoa que vive contando historinha para você mesma, para justificar coisas ou para não fazer o que você quer? Ou você é uma pessoa que sempre tem uma fala nesse tom de voz que não muda, não oscila, não responde, portanto você deixa de ser uma fala interessante e fica tão monótono isso que não chama a atenção de ninguém? Ou ao contrário, você é aquela pessoa que só abre a boca para criticar ou ter uma fala ácida, ríspida, que repele as pessoas e automaticamente elas se distanciam de você e a sua queixa é essa, que as pessoas estão sempre distantes, que você não consegue atrair e você não se dá conta que esse é um processo que você precisa se escutar para ver o que está acontecendo naquela comunicação. Veja, cada um desses aspectos pode expandir ou diminuir a sua vitalidade. Vale a pena falar de uma outra coisa, que programas você assiste. Eu lembro que semana passada eu falei muito tempo de conexão digital e o quanto as pessoas estavam conectadas e o quanto isso estava fazendo, que elas ficassem dependentes dessas mídias, 2, que elas se afastassem das conexões reais com o mundo cotidiano, 3, mais do que isso, ficam horas ali naquele vazio, só passando as telas e vendo, e de fato não construindo nada concreto. Isso é um lado. Tem o outro, que é você ficar vendo ou programas que tem muita violência, que também não te levam a lugar nenhum, ou programas que é um desafio dos tempos atuais, que são os programas vinculados à pornografia. Um e outro não te aproximam de nenhum propósito que você queira ter, seja ele qual for. Então eu estou falando de hábitos, de coisas que você vai repetindo sem se dar conta, e quando você vê, horas se passaram, você procrastinou,
não chegou onde você queria e, mais do que isso, está te afastando de um lugar que é o que você quer ocupar. E isso às vezes gera ansiedade em alguns, porque ficam ansiosos em relação ao futuro ou às coisas que não atingem, ou depressão em relação a outros que ficam olhando para trás sem saber muito bem o que aconteceu com eles ou aonde eles vão parar. Isso é uma coisa. Mas tem uma coisa nesse universo, aí eu já falei de pensamento, de lugares, de companhia, do tipo de fala, do programa que você está assistindo, mas tem uma coisa que pode ajudar muito nesse processo, é música. Música. Quais são as músicas que você ouve? O que elas fazem com você? Como você se sente depois que você ouve ou participa de determinados shows ou determinadas músicas mesmo que você ouve em casa? Onde isso está te levando? O que isso está te levando? E aí, pais e mães, que eu falei muito com vocês semana passada, criança pequena ouve música de ninar para dormir, não vê televisão. Sabe essas cantigas de ninar antigas que estão meio saindo de moda, que ninguém ouve mais? É fundamental ouvi-las. Sabe essas músicas clássicas que já estão nesse formato de bebê? Oi, Raquel! Isso ajuda a criança a relaxar para dormir. Isso nos ajuda também. Então, olha só, ouvir qualquer música não dá. Que música você está ouvindo? Porque isso também amplia ou diminui a sua vitalidade. A música, ela pode te ajudar ou ela pode te compelir a fazer coisas. A música, ela pode tomar. Então, que música você está ouvindo? Lembra? Qual é o seu hábito? Você possui hábitos que expandem a tua vitalidade ou hábitos que diminuem essa vitalidade?